pessoal. Estamos aqui de novo, né, para conversarmos um pouquinho e estarmos um pouquinho mais próximos, né, apesar da distância física, dentro dos nossos corações e das nossas possibilidades, a gente está tentando ficar pertinho, né? Então, vou convidar a todos para que a gente primeiramente possa fazer a nossa oração, como nós sempre fazemos. Eu gosto de fazer oração de olho fechado, então vou fechar os meus olhos, né? E vou agradecer a Deus por essa oportunidade que nós estamos tendo, de apesar de estarmos afastados fisicamente, podermos estar próximos no coração, podermos estar próximos dentro dessas possibilidades de aprendizado e de progresso que Deus está nos dando e que possamos fazer o nosso melhor, possamos aproveitar estes momentos para ampliar o conhecimento sobre nós mesmos, mas para principalmente vivenciarmos os ensinamentos que Jesus veio nos trazer de amor, de fraternidade, de caridade. Assim damos por aberto, então, a nossa conversa da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus amigos, primeiro de tudo eu quero agradecer mais uma vez, então, por estar aqui. Quero pedir desculpas porque eu não tenho nada no meu sangue que seja italiano, mas acho que na minha genética espiritual isso é muito forte, então me perdoem, mas eu falo com as mãos também, tá? E quero agradecer muito aquelas pessoas que estão dando a oportunidade para que a gente possa estar mais próximo aqui, né? Ajudando aqui na parte técnica. Agradeço a minha filha que com bastante paciência tem me auxiliado para que eu possa chegar até vocês, tá? E ao pessoal também que eu sei que está fazendo aí essa parte para que possa chegar a todos, né? Então, o nosso tema de hoje é laços de família e reencarnação. E, assim, acho que é um momento bastante importante para que a gente possa falar de laços de família, né? Já que nesse momento nós todos estamos sendo convidados a estar mais com as nossas famílias, de alguma maneira, ou convivermos com elas de uma forma mais próxima, mais presente, porque estamos em casa, sem poder sair tanto, então tendo que participar mais das coisas de família, ou então nos sentindo com saudades, né, daqueles de quem a gente não pode estar tão próximos. Acho que é um momento muito importante para que a gente possa avaliar, né, esses nossos sentimentos, essa nossa grande oportunidade, e principalmente que a gente possa aprender um pouquinho mais com ela. A gente possa olhar para os lados, ver com quem nós estamos convivendo agora nesse momento e quais os grandes aprendizados, a grande oportunidade, a grande evolução e o grande progresso que a gente pode ter através dessa convivência, né? Então, laços de família. O que é uma família? Dentro da parte humana e social, né, é aquela aglomeração de pessoas que estão juntas por laços consanguíneos, né, e que vivem no mesmo espaço e compartilham de uma mesma experiência. Isto dentro da parte corporal. Na parte espiritual, família é muito mais amplo. E nós estamos aqui conversando exatamente dentro das bases do Espiritismo, né, que nos dá essa visão da amplitude da vida. Então, família espiritual é aquela família onde as pessoas estão juntas por laços de afinidade, por afeição, por vontade de crescerem juntas, por vontade de estarem juntas. Então, vemos que é uma coisa bastante mais forte, né? E uma frasezinha, assim, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho bem importante da gente falar também e pensar sobre ela quando se fala em laços de família, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, voltamos dentro de uma família, voltamos para esse planeta, reencarnamos, nascemos de novo para termos novas oportunidades aqui nesse momento, no aqui e agora, tá? E também uma outra coisinha bastante importante,
nenhum grão de areia, em momento algum, cai no lugar errado. Então, muitas vezes a gente diz, eu acho que eu não devia estar nessa família, eu não me encaixo nessa família, essa família não me compreende. Não. Estamos exatamente aonde nós precisamos estar. Estamos exatamente com quem nós precisamos estar. Então, em vez de ficarmos nos queixando ou sendo rebeldes com relação às situações que a gente vive, né? Vamos olhar como nós podemos aproveitar essa oportunidade para aprender, para progredir, para talvez transformar laços que eram de desarmonia em laços de amor, em laços de fraternidade, né? Em vontade de evoluirmos juntos, de aprendermos, de seguirmos adiante, né? Então, assim, a família, na realidade, é a primeira sociedade que a gente conhece. É dentro da família que a gente aprende sobre dividir, sobre compartilhar, sobre estar juntos, né? E esse aprendizado, ele é extremamente importante. Nós somos seres que viemos para cá para viver em sociedade. Estar como eremita não nos traz grandes crescimentos, não nos traz grande progresso, né? Talvez até nos traga um progresso, um aprendizado intelectual, quando nos dedicamos totalmente aos estudos ou coisa assim. Mas é na convivência com o outro que nós realmente testamos o nosso aprendizado, né? É na convivência com o outro que nós fazemos as nossas provas e vemos se nós já estamos aptos a seguir adiante, a passar, né, de ano nos aprendizados que a gente está fazendo. Então, dentro da reencarnação, a gente tem essa oportunidade de voltar para essa família terrena, que, como nós já dissemos, está exatamente aquilo que a gente precisa. Porque, como a gente já falou em muitas outras vezes, existe sempre aquele planejamento espiritual antes de nós voltarmos para essa terra. Com a nossa participação, se a gente já tem condições para isso, ou com a participação daqueles mentores, do nosso anjo da guarda, daquelas pessoas que zelam pela gente, né? Mas estamos exatamente onde temos que estar. E aí vem aquela perguntinha que muitas vezes é feita. Mas a reencarnação, será que ela não quebra os laços de família, né? Ela não vem assim, cada hora a gente volta com outros, ou então alguns questionam, mas será que a família aí não aumenta muito, porque cada vez nós temos um pai, uma mãe, etc. Mas não, a reencarnação ela vem fortalecer de forma muito grande os laços familiares. Primeiro, porque normalmente nós voltamos com as mesmas pessoas, né? Em papéis diferentes, ora como pais, ora como irmãos, ora como filhos, ora como amigos, né? Mas normalmente o nosso grupo familiar, ele é mais ou menos o mesmo. Às vezes, acrescido de alguns, porque existe uma necessidade sempre de evolução, de progresso, e às vezes uma família tem condições de dar um suporte para um que está precisando crescer, e aí coloca mais esse, né, na sua família. E então a reencarnação, ela vem exatamente fortalecer os laços familiares, né? Porque se a gente viesse em uma vez só, terminaria depois da morte, né? Agora com a reencarnação, com a continuação da vida, esses laços, eles permanecem e se fortalecem cada vez mais. Normalmente, nós podemos verificar dentro das nossas famílias aqueles que já não são uma família espiritual harmônica. São aqueles com quem a gente tem simpatia, aqueles com quem a gente convive bem, aqueles com quem é fácil, né, o nosso relacionamento. Mas também podemos verificar que essas famílias, elas não vêm só com as pessoas que são simpáticas. Muitas vezes a gente encontra aquele que, como a gente diz, é a nossa pedrinha no sapato, né? Com quem a gente tem algumas desarmonias, algumas desavenças,
certamente esses são aqueles nossos familiares que nós precisamos aprender com eles, precisamos fortalecer laços de amor, precisamos corrigir desarmonias, precisamos corrigir momentos, sentimentos talvez, né, de ódio. E então assim, oportunidade para que isso aconteça, para transformar então desamor em amor, né? Bom, quando a gente grava em casa acontecem esses pequenos probleminhas, às vezes tem algumas interferênciazinhas externas, né? Mas a nossa vida é assim, né? Ela muitas vezes está indo num rumo muito bem, muito equilibrado, e aparece alguma dificuldadezinha, aparece algum ruído externo, não é? Para dar uma quebrada nas coisas. Mas a gente não pode se desequilibrar ou perder o nosso rumo por causa disso. O que a gente faz, incorpora isso na nossa vida e aproveita para aprender, né? Então, até foi bom esse ruidinho externo para nos lembrar disso, né? Então, assim, aproveitar, né, os laços de família para sempre ter crescimento e progresso. E aqueles que são pedras no sapato, que a gente possa transformar em grandes amigos no futuro, não é? Mas aprendendo que cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, cada um de nós vem de vastas experiências passadas, né? E fizemos escolhas diferentes e somos seres diferentes. Então, nem sempre aquele que está na nossa família vai pensar ou vai agir da mesma maneira que nós. E assim como nós queremos ser, vamos dizer assim, respeitados na nossa forma de ser e de agir, nós também temos que aprender a respeitar o outro, né? E compreender que ele tem o direito de seguir como ele acha que tem que ser. O importante, o legal, o bom é que a gente possa partilhar essas coisas para que, vamos dizer assim, possa se aumentar a nossa visão e quem sabe a gente possa ampliar a nossa maneira de pensar e de agir, né? Mas nós temos que aceitar que talvez o outro não queira fazer isso e respeitar o momento dele, mas sabendo que a família, como eu disse, é a primeira sociedade, é aí que se começa a ter os ensinamentos e a educação moral, é aí que se começa a ter o aprendizado desse respeito que nós precisamos ter uns com os outros. Precisamos aprender a compreender que a vida não é só essa daqui. Precisamos enxergar esses valores diferentes, né? Então nós, como pais, como mães, precisamos estar mais conscientes disso. E eu acho que esse momento está nos permitindo isso. Olharmos mais para os nossos filhos, né? Olharmos mais para os nossos pais. Então, assim, ó, compreender que aqui nós viemos para educar, né? Para compartilhar a vida, mas como pais, para educar os nossos filhos. Não sendo superprotetor, porque superproteção traz insegurança. Diz para o outro que ele não tem capacidade de fazer boas escolhas, que ele não tem capacidade de aprender, né? Então nós precisamos dar para esses nossos filhos a segurança de que eles são capazes, né? Mas estando sempre alertas, com cuidado, ensinando que eles caminhem, mas estando prontos para, se eles caírem, ajudar a levantar, não é? Temos também que ter cuidado para não sermos liberais demais, porque ser liberal demais dá a sensação de abandono, de que a gente não se importa, de que pode fazer o que bem entender, que nós não estamos nos incomodando. Então, como pais, nós temos que ter esse cuidado nesse equilíbrio, né? E como pais espíritas, a gente já está aprendendo isso, que muitas vezes as pessoas não têm noção, mas a gente já está aprendendo isso, que a gente não está aqui para um passeio, né? Nós estamos aqui por uma oportunidade de aprendizagem, de progresso, né? Jesus já disse lá também, né? Quem
são meus irmãos e quem é minha mãe. Com isso, o que ele está querendo nos falar? Que a gente tem que ter todo esse cuidado com a nossa família mais próxima, né? Porque essa é a nossa maior responsabilidade. Mas que nós temos que ter a consciência também de que nós somos uma família espiritual. Fomos criados por um mesmo pai. Então, na realidade, em criação, nós somos todos irmãos, não é? E que então nós também temos que ter essa responsabilidade com essa nossa família mais ampla, com essa nossa família social. Por isso que nós não podemos nos descuidar daqueles irmãos de caminhada, não podemos esquecer que mesmo aquela pessoa que está mais afastada, que poderia aparentemente não ter nada a ver conosco, né? Na realidade é nosso irmão, e nós precisamos, nem que seja em pensamento, em oração, olhar por eles. Lembramos aqui daqueles nossos irmãos que ainda estão desviados do caminho, né? Assim como nós também já estivemos, e que estão necessitados não de críticas, estão necessitados de pensamentos de luz, pensamentos de que é possível essa mudança, né? Para que eles possam em algum momento tomar essa consciência e fazer uma renovação. Esses são nossos irmãos em humanidade, né? Então a reencarnação, ela também nos dá essa compreensão de que a vida é evolução, de que a vida é progresso, de que se hoje nós já estamos melhores, ontem alguém também fez essas orações por nós, ontem também já nos deu outras oportunidades, e que nós então possamos lembrar dessa família espiritual e dar essas oportunidades, né? Uma coisa que me ocorreu hoje quando eu sentei aqui para começar a falar para vocês, que muitas vezes a gente fica pensando, né, se a família corporal não é a mais forte, o sangue. Mas aí me ocorreu uma coisa: as pessoas de uma mesma família aqui na Terra, elas não têm o mesmo sangue, né? Porque se a gente olhar lá no sangue, existem fatores, o fator RH, o fator positivo e negativo, os grupos sanguíneos, grupo A, B, O, né? E assim, às vezes pessoas da mesma família, pais e filhos, têm grupos sanguíneos diferentes. Então não é o sangue que nos une, né? Porque ele pode ser diferente. Às vezes a gente tem grupos sanguíneos mais próximos, iguais aos dos nossos amigos, ou de pessoas totalmente diferentes do que daqueles que nos são mais chegados ali. Então não são o grupo sanguíneo corpóreo, não é o sangue que é o mais forte, mas é o que a gente tem aqui dentro, no nosso coração, né? Que realmente faz esses laços fortes. Por isso que muitas vezes a gente tem muito mais afinidade com um amigo, né, do que com aqueles que estão dentro da nossa própria casa. Os amigos, esses com quem a gente tem afinidade, nossa família espiritual, provavelmente de longa data, né? Aquele que nos está próximo ali é aquele com quem eu tenho coisas a corrigir, para que um dia ele possa ser exatamente como aquele outro amigo, né? Temos que ter essa consciência. Eu li uma coisa sobre família, né, dentro da lei moral, como os indianos pensam na harmonia da família. E eles dizem assim que existem 4 leizinhas que regem essa lei familiar. A primeira lei seria: a pessoa que chega é a pessoa certa. A segunda lei: o que aconteceu é a única coisa que poderia ter acontecido. A terceira lei: qualquer momento em que algo se inicia é o momento certo. Assim como quando algo, a quarta lei, quando algo termina, termina. É para a nossa evolução. Achei isso aqui de uma sabedoria incrível, né? Dentro daquilo que a gente começou a falar, a pessoa que chega é a pessoa certa. Então, aqueles que estão conosco são aqueles que tinham que estar. O que aconteceu é a única coisa que poderia ter acontecido. Aquilo que a gente falou lá. Cada um faz o seu melhor. Não quer dizer
que o melhor que o outro faz é o melhor que eu acho, mas é o melhor que ele pode, assim como que nós fazemos, é o melhor que nós podemos, né? E Deus tem essa compreensão, por isso que ele nos dá várias oportunidades. Então nós queremos ser mais que Deus, né? Queremos cobrar do outro uma coisa que nós ainda não conseguimos fazer? Ponto de interrogação, fica para a gente pensar. Qualquer momento em que algo se inicia é o momento certo. Então, assim, ó, tudo que começou, porque tinha que começar. Não vamos questionar, ficar sofrendo por causa disso, né? E quando alguma coisa termina, termina, é porque era o tempo. A gente também não tem que ficar lamentando, se culpando, ficando nesse passado, né? Vamos estar aqui nesse momento presente. Isso é que acho que tudo isso que a gente está passando está nos ensinando. Vamos estar no momento presente, aproveitar o melhor possível esse momento presente, né? A vida, ela se constrói num sonho, mas ela se concretiza no amor. Então é bem isso, a gente começa sonhando, mas está mais do que na hora, nós estamos sendo convidados a concretizá-la dentro do amor, né? Nunca desistir, saber que tudo é possível, né? Tudo tem o seu momento, que esse aqui agora, essa família que a gente tem é a melhor oportunidade que a gente está tendo para o nosso crescimento e para o nosso progresso. Vamos aproveitar isso aí, né? E vamos ter essa consciência de que, enquanto ser, né, os pais, vamos dizer assim, eles são para os filhos o verdadeiro, concreto, aquilo que dá força, aquilo que dá estrutura, né? Mas como função, nós temos que ter essa consciência também de que nós estamos como pai. Isso é passageiro, é temporal. Por isso que normalmente depois de um tempo nós podemos nos tornar mais amigos dos nossos filhos, né? Por quê? Porque vai mudando. Nós cumprimos aquela função primeira de dar a base, de dar o ensinamento, e aí podemos começar então a mudar um pouco essa função, a ter uma função de mais amizade, de mais troca, né? Porque estamos pais, não somos, estamos. E ter também essa consciência de que não é nossa responsabilidade as coisas e as escolhas que as pessoas que estão à nossa volta e que são da nossa família vão fazer. Da nossa responsabilidade são as nossas escolhas, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, o que nós estamos fazendo com o momento em que a gente está tendo, com as oportunidades que nós estamos recebendo, né? E ensinar dentro daquilo que a gente possa, conversar, levar as nossas crenças para as pessoas, mas compreendendo, né, que cada um é responsável pelas suas escolhas. Se elas fizerem escolhas diferentes das nossas, vai vir a responsabilidade daquilo, mas é uma escolha da pessoa. E o que nós podemos fazer é estar atentos para auxiliar, assim como somos auxiliados em muitas e muitas e muitas vezes, não é? E lembrar disso mesmo, né? Que a gente não é, para quem é mais do meu tempo, fitas virgens, vamos dizer, as fitas cassetes, aquelas que a gente conhecia, que vinham limpinhas, né? Não, a nossa fita ela já vem cheia de coisa, né? O CD ele não é limpo, ele já vem cheio de músicas boas ou ruins, né? E nos resta procurar então ir limpando cada vez mais isso aí, né? O livro que já está escrito, a gente não tem como apagar, ele está escrito, né? Mas a gente pode, sim, e isso é o que Deus faz conosco a cada dia que a gente acorda, dar um novo caderno, né? Para que a pessoa comece a escrever um novo livro, um novo roteiro, com mais consciência, com mais equilíbrio, né? Isso aí é o que nos é estimulado dentro da família, que a gente procure começar a escrever novos livros juntos e que esses livros sejam diferentes, sejam baseados em mais amor, em mais
vontade de transformar para o bem juntos, né? Assim, temos aqui também uma coisa do que seria, assim, essa compreensão da força que a reencarnação dá dentro desses laços familiares, né? Se a gente pensar na vida além túmulo, né? Depois da morte, existem 4 formas que pode existir. O nada, que seria o que os materialistas existem, então a pessoa morreu, acabou, né? Deixou de existir laço familiar. A absorção de tudo pelo universo, ou seja, a criatura vai passar a fazer parte do todo, né? É uma visão panteísta. Isso aí também morreu, acabou o laço familiar, porque a pessoa passou a fazer parte desse todo. Tem uma terceira forma que já é aquela individualidade, o reconhecimento da individualidade, né, depois da morte, mas com uma fixação, assim, quem foi bom vai para o céu, quem foi mal vai para o inferno, vamos dizer. Então, aqueles que compartilharam uma mesma coisa vão ficar eternamente no bem, que bom, vão se encontrar, vão continuar como família. Mas e aquele que não foi bom? Vai ter que ficar eternamente, vamos dizer, entre aspas, no inferno, separado daqueles que lhe foram caros e para quem, vamos dizer assim, ele foi caro, né? E tem aquilo que nós acreditamos, que é a reencarnação, ou seja, é essa possibilidade do ser ter essa consciência individual, reencarnar e reencontrar, então, todos os seres que ele ama, não importa em que nível eles estejam. E aí a gente vê muito nos livros do André Luiz, né, no Nosso Lar e em tantos outros, o quanto seres que já são evoluídos, muitas vezes, escolhem reencarnar, né, para ajudar aqueles que estão em dificuldade, que estão lá no umbral, que estão lá no abismo, né, para ajudar que eles possam sair de lá. É amor isso. São laços familiares fortes, procurando ajudar aquele que ainda está mais fragilizado, aquele que ainda é criança a nível espiritual, né? O próprio Dr. Bezerra de Menezes diz que ele já poderia estar em mundos muito mais evoluídos, mas a gente sabe que ele continua aqui na atmosfera da Terra para nos ajudar, para nos ensinar, para ser o médico dos pobres, ele era chamado aqui, mas para ser o médico das almas, né? Com os seus ensinamentos de amor, procurando estimular as pessoas nesse aprendizado, nessa cura do espírito, né? Então, olha a oportunidade que é dada. É família espiritual. Ele está nos ensinando que existe uma família que é muito maior. É a família espiritual. Tá aí auxiliando com relação a isso, né? Então, assim, a encarnação, a reencarnação nos dá essa possibilidade, assim, de perceber que quando a gente encarna, muitas vezes a gente está se separando de seres que são família espiritual, mas isso é temporariamente, né? E que mesmo aqueles que estão separados, eles estão juntos pela força do pensamento, porque aqueles que ficaram na espiritualidade estão ali auxiliando de alguma maneira em pensamentos, em boa vontade para com aqueles que estão aqui na Terra, né? E quando houver então o desencarne, vai haver esse reencontro. Vão poder se criar e vão poder estar juntos novamente essas famílias espirituais, que a gente também vê nos livros do André Luiz, né? Em que vão viver numa mesma casa, numa mesma comunidade. Olha só como a reencarnação fortalece, né, esses laços do espírito. Nos mostram que realmente a gente tá ali se fortalecendo, né, nas possibilidades que se tem. E então, assim, é bem isso. Uns ajudam a zelar
pelos outros, né? Ajudam a caminhar juntos, ajudam a construir. Emmanuel, lá no livro da família, ele já nos diz assim, ó: recebamos na criança de hoje, em pleno mundo físico, o companheiro do pretérito que nos bate à porta do coração, suplicando reajuste e socorro. Estendamos a luz da educação e do amor, diminuindo as sombras da penúria e da ignorância. E ele também nos diz, lá no Consolador: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar edifica o homem. Olha só, né? Os nossos queridos amigos espirituais nos trazendo aqui, então, né, esses ensinamentos para comprovar todas essas coisas aqui que a gente está falando. Então, os laços espirituais, eles são duráveis, eles são fortes e permanecem. Os laços corporais se extinguem com o tempo, porque eles são frágeis. Às vezes se extinguem ali dentro da própria encarnação, né? Quantos irmãos que a gente vê que não se falam, quantos pais e filhos que também não se falam. Então, os laços corporais, eles são muito frágeis, eles podem se romper por um nada. O laço espiritual fortalece amor sempre. Como a gente aprende aqui, e Jesus veio nos ensinar que o amor é o que importa, né? Vamos fortalecer sempre, sempre, sempre esses laços, tá? Família, então, seria uma micro-humanidade, né? É o resultado para o relaxamento do egoísmo. Os laços da família são, vamos dizer assim, para fortalecer que nós possamos crescer, que nós possamos expandir, né? Quando nos falta, quando relaxam esses laços da família, a gente vê pessoas se tornando, recrudescendo, voltando o egoísmo. Fica aqui uma coisinha para a gente pensar também. Olha os tempos que nós estamos vivendo, né? Parece que as pessoas voltaram tanto para as coisas de fora, em querer ter, e a família ficou um pouco deixada de lado, né? E o que nós começamos a ver? Muitas pessoas extremamente egoístas, se importando só consigo, se frustrando por muito pouco, né? E aí, nesse momento, a gente tem uma coisa que nos faz parar, nos faz voltar para as famílias, para que a gente possa refletir e fortalecer esses laços, para voltar a ter um crescimento mais sadio, né? E aí, para encerrar, eu vou trazer uma frasezinha do Paulo de Tarso, né? Em que ele fez nas cartas, aquelas que ele escrevia, ele escreveu uma carta de Gálatas, né? Em que ele diz: por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família. Fica aqui então o convite para que a gente possa refletir e pensar sobre todas essas coisas. E o meu muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de que a gente possa estar aqui juntos, né? Vou convidar para que todos relaxem um pouquinho, fechem os olhos ou não, né? E que nós possamos aqui então agradecer por esses momentos, por essas reflexões, por essa oportunidade maravilhosa que estamos recebendo de viver aqui com as nossas famílias consanguíneas, né? Mas principalmente de podermos estar aqui confraternizando de alguma maneira com a nossa família espiritual, porque não estamos juntos por acaso, todos nós estamos ligados pelo desejo do bem, pelo desejo do bem uns dos outros e de fortalecer a nossa caminhada e aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo. Que Deus possa abençoar a todas as criaturas, possa envolver o nosso planeta em muita luz, que nós possamos aprender a despertar para o bem, que nós possamos realmente ver a nossa luz, sentirmos
que nós fazemos parte do Pai e voltarmos a Ele e procurarmos criar verdadeiramente esta grande família espiritual que nós somos, desejando sempre o bem uns dos outros, respeitando a cada um e procurando compreender que nós precisamos fazer a nossa parte. A paz, o amor, a fraternidade, ele começa em cada um de nós e nas escolhas que nós fazemos. Que a paz esteja com todos, que a luz possa nos proteger, nos guiar, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada.